Olá pessoal, meu nome é Denis Viático. Aqui eu falo sobre temas relacionados a viver de tarô. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Hoje eu trago um exercício de tarô sobre a situação de uma gerente de marketing que está passando por um momento complicado, está passando por um momento delicado na carreira dela. Então, pessoal, a ideia aqui é falar da situação ou do momento que essa pessoa está passando, dizer qual foi a principal pergunta que essa pessoa me fez, quais cartas que saíram, qual foi a minha resposta e dentro de tudo isso que eu estou falando, dentro desse mesmo contexto, passar um exercício para você. Tudo bem? Então a situação é essa. Ana é uma gerente de marketing, ela está numa grande empresa de tecnologia, ela trabalha lá já há muito tempo, mais de 5 anos talvez, mas recentemente ela começou a sentir uma insatisfação que vem crescendo, principalmente em relação à posição que ela ocupa na empresa. Então ela já não está contente. Isso tem a ver com muitas coisas que eu não preciso estar falando aqui, nem quero falar, não é? Mas a questão é, ela não está contente, ela chegou até um ponto, ok? Ela chegou até um ponto e ela está sentindo que talvez ela. O que ela me disse foi que já passaram várias oportunidades dela evoluir na carreira, evoluir lá dentro da empresa, e isso não aconteceu. Estou explicando isso de uma maneira muito básica, muito rasa, para a gente passar para a questão da pergunta que ela fez. Tá bom, pessoal? Apesar dessa pessoa ter um super desempenho, uma coisa que era sempre consistente, né? O desempenho dela era sempre bom. Eu só posso falar aqui, estou transmitindo para vocês o que ela me falou, né? Ela sente que ela não está sendo devidamente reconhecida e que as oportunidades ou as suas chances de ser promovida estão praticamente estagnadas, ok? Então a Ana, ela está considerando procurar uma nova oportunidade de emprego, mas ela está insegura sobre o emprego, sobre o futuro, que é normal, né? E claro, ela está hesitante em deixar uma posição que, bem ou mal, é uma posição estável. Então, qual é que foi a pergunta que a Ana me colocou? E é a partir de agora que eu quero que você preste atenção. Tudo bem? Já dei um contexto, a pessoa não está contente com o trabalho dela. A Ana, ela me perguntou mais ou menos assim: Denis, eu devo buscar. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, ela colocou um contexto primeiro. Ela me deu um contexto primeiro. Pessoa não, eu não liguei a câmera. A pessoa, Denis, adivinha aí o que eu quero saber. Isso não existe, tá bom, pessoal? Tô sempre batendo, nossa, Denis, você é chato com isso aí, né? Eu sou chato. A pessoa ela tem que te dar um contexto, peça um contexto, porque dependendo das cartas que saírem, você vai adaptar o que sair nas cartas àquele contexto. Então, ela diz o seguinte: devo procurar um novo emprego ou continuar na minha atual posição e esperar por uma promoção, né? Porque pode acontecer algum tipo de milagre. Então, eu vou procurar uma outra coisa, olha a responsabilidade de fazer uma leitura dessa. Eu vou procurar uma outra coisa, ou eu continuo aqui e espero que aconteça aí um milagre para me promoverem. E dentro dessa pergunta, ela também colocou uma subquestão. É importante para você também perceber isso aqui, porque isso vai acontecer, pessoal. Uma leitura de tarô não é uma coisa rasa. A pessoa vai me perguntar X, eu vou responder Y. Então, dentro disso, ela perguntou também: o que é que o futuro deles? Eu quero saber o que é que o futuro reserva para minha carreira e se. Não, o que é que o futuro reserva para minha carreira se eu decidir ficar nesta empresa que eu estou? Se eu decidir ficar na empresa atual. Então, dentro desse contexto, ela colocou essas primeiras questões, ou essa primeira questão, e dentro dessa questão ela colocou isso. Então, na verdade, ela está perguntando: olha, eu devo sair ou eu fico aqui à espera que isso melhore? Mas no meio da pergunta dela, ela percebeu, não, eu tenho que pensar na minha carreira. Eu não estou preocupada com este momento. Se for só esse momento, eu estou ganhando bem até, mas eu quero evoluir, eu quero fazer outras coisas. Vocês entendem o que eu estou falando? E aí, ela emendou com essa. O que é que o futuro reserva para minha carreira? Se eu decidir ficar, o que é que vai acontecer comigo se eu decidir ficar na empresa? Não ir embora, se eu decidir ficar, o que é que vai acontecer comigo?
partindo do princípio que ela já perguntou se ela deve sair ou deve ficar. Tudo bem, pessoal? Eu acho, se você tem interesse por esses temas, anota aí essas perguntas, depois volta ao vídeo, porque é muito, muito importante você entender. A gente vai fazer uma progressão aqui. O pessoal fala muito, pergunta muito, Denis, mas e o método de leitura? Qual que é o método de leitura? Bom, eu já falei algumas vezes do método de leitura que eu uso. Eu gosto de fazer progressões da esquerda para a direita, como se fosse uma historinha que começa na esquerda, termina na direita. E dentro disso, se tiverem mais cartas, eu acabo emendando isso para o método do carro-chefe, tá bom? A ideia aqui não é o método, é você entender que você precisa, se você ainda não faz isso, você precisa de uma vez por todas aprender a fazer progressões, tá bom? Vamos lá. Que cartas é que saíram? Já deixei elas aqui do meu lado, elas estão aqui abaixo da minha mão. As cartas que saíram foram essas, olha. Nessa ordem. 10 de espadas, tá bom? Saiu o rei de ouros, tá? E saiu o 6 de paus. Tudo bem, pessoal? Pensa aí nessa questão com essas cartas. Ó, eu vou colocá-las aqui na câmera para você. 10 de espadas. Eu vou deixar aqui. Rei de ouros. Vou pôr aqui no centro. 6 de paus, tá bom? Vou colocar aqui. Aquilo que eu comentei há um minuto atrás. Denis, tem 3 cartas, então são 3 casas. É isso? Cada casa equivale ou tem um valor? Não, é uma progressão. É uma história que começa aqui, na esquerda, ok? Começa aqui na esquerda e vai caminhando por aqui. Então aqui é blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Tá bom? Então, pessoal, com base nessas cartas que saíram, o que é que eu percebi? Tem o 10 de espadas ali, começa com 10 de espadas. Então parece que a insatisfação dessa pessoa com o atual emprego chegou a um ponto insustentável. 10 de espadas. Então, já me dá alguma coisa ali, já me dá uma, entre aspas, uma certeza. 10 de espadas está abrindo a história. Se abrisse uma. Então eu não posso. O que é que eu quero que você entenda? O 10 de espadas está abrindo. Eu não posso começar tipo assim. Olha, eu vejo aqui um grande potencial. Talvez você devesse ficar mais algum tempo, tentar ficar mais algum tempo, esperar por uma nova oportunidade dentro dessa empresa. Não, porque já abre, a história já começa com 10 de paus. Vocês estão entendendo? Progressão. Na verdade, a própria pergunta deles, se eu ficar nessa empresa, como é que as coisas vão correr? Como é que tudo vai acontecer na minha vida, na minha carreira, se eu continuar nessa empresa? Ela está pedindo uma progressão. Como é que as coisas vão acontecer? Então, a carta 10 de espadas claramente indica que a situação chegou a um limite. A pessoa tá, a insatisfação e a frustração dessa pessoa chegaram a um ponto crítico. Pessoal, isso é 10 de espadas. Não tem para onde correr. E aí, então, a gente já tem aqui, olha, no 10 de espadas, uma coisa que está dizendo que algo que está acabando. Isso aqui é um final. Então é algo que terminou e daqui a gente vai passar por aqui. A gente vai passar por aqui, a gente vai fazer essa progressão. Né? Então, na progressão das cartas, né, sempre caminhando da esquerda para a direita, eu vejo que ela tem muito potencial para prosperar, muito potencial para prosperar, ok? Num novo ambiente e que buscar por novas oportunidades é o que vai fazer, é o que vai trazer o reconhecimento e a satisfação profissional que essa pessoa procura. Tudo bem, pessoal? Tá bom, Denis, mas você falou que ela tem muito potencial, tá bom? Você estava ali apontando para o rei de ouros e depois para o 6 de paus, né? Então tem aí, ela tem mesmo. O 6 de paus está me dizendo que ela tem muito potencial, sim, e que ela dentro do o 6 de paus, ela tem muito potencial, sim, e que ela vai ter esse potencial reconhecido. Não onde ela está agora. Não onde ela está agora, porque já começa com 10 de espadas. Então aquilo já chegou no limite, não dá. Isto é que me diz o que? Num novo lugar, no novo espaço. Porque se está o 10 de espadas ali, então
esse rei de ouros que está aqui, e é esse 6 de paus, esse reconhecimento, essa grande vitória que ela está buscando na profissão dela, essa grande vitória profissional, só pode ser em outro lugar. Dá para entender o que eu estou falando, pessoal? Depois deixem aqui nos comentários, tá bom? Eu ainda não cheguei no exercício que eu quero passar para vocês em relação a isso aqui, tá bom? Então, basicamente, eu respondi que ela deve procurar sim por novas possibilidades de carreira. Lógico, estou falando isso de uma forma muito básica, mas ela deve, dentro do que eu falei para ela, ela deveria procurar outra, ela iria evoluir muito mais, crescer muito mais, e que eu sinto, olhando para essas duas cartas, isso aqui, o rei de ouros com 6 de paus ali no final, é praticamente dentro do que ela está procurando, dentro do que ela está buscando, é praticamente ganhar na loteria. É estar no lugar certo na hora certa. Ela não está no lugar certo. O 10 de espadas já diz isso. Vocês estão entendendo, pessoal? Se saísse outra carta qualquer, podia ser o carro ali no lugar do 10 de espadas, eu podia dizer, olha, as coisas vão entrar nos eixos, vão se encaminhar, vai ter algum tipo de evolução aqui, continua focada naquilo que você está fazendo, porque Rei de Ouros, você tem potencial, eu vejo aqui o Rei de Ouros tem a ver com evolução, tem a ver com progresso, tem a ver com estabilidade, essas coisas todas, e você vai ter um momento de vitória. Então eu podia fazer essa leitura, né? Meio que sugerindo que sim, que existe uma grande oportunidade dela evoluir na carreira dela, no lugar onde ela está. Se saísse, por exemplo, a carta do carro, ou a carta do sol, outra carta. Não, saiu o 10 de espadas. Tá bom, pessoal? Só recapitulando, a Ana, ela perguntou o seguinte, eu devo sair desse emprego onde eu estou, ou eu devo continuar no lugar onde eu estou e esperar por um milagre. Ela usou essa palavra, milagre. Eu devo esperar por um milagre, fico onde eu estou, ou eu saio e procuro outras possibilidades, começo a buscar outras possibilidades. E aí dentro disso ela perguntou o que é que o futuro dela reserva, né? Se ela continua, se ela decidir ficar no mesmo lugar. Então, estou repetindo a pergunta para reforçar uma coisa que eu falo em quase todos os vídeos desse canal. Tarólogo orienta, indica caminho, mostra direções. Não adivinha. Adivinhação é com cartomancia. Eu não faço cartomancia, eu faço tarô, tarologia. Tá bom? São coisas diferentes. Então ela pediu uma orientação. É como se ela estivesse dizendo, Denis, eu quero que você sinta aí a energia, né? Eu confio no seu trabalho. Dentro do que você me disser, eu vou decidir, né? Não sou eu, Denis, que vou decidir, não são as cartas. Uma pessoa inteligente, né? Deu para perceber que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que está tendo um sucesso relativo. Eu ouvi essa pessoa falando, eu claramente senti para algumas pessoas, eu acho que algumas pessoas até iam pensar assim, ó, ela podia até continuar onde ela tá, né? Não tá mal do jeito que tá, mas ela quer evoluir. Na verdade, ela não está fazendo o que realmente ela pensava em fazer quando ela se formou, mas tem essa possibilidade nesse tipo de empresa que ela está trabalhando. Só que ainda não deram essa oportunidade para ela, ela tá lá mais coisa menos coisa há 5 anos. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá, respira fundo. Depois coloca aí nos comentários se tiver alguma dúvida sobre isso que eu falei aqui. O que é que eu quero? Exercício para você. Ponto número 1 do exercício. Escreva quais foram. Isto é algo que você não vai conseguir fazer agora, você vai ter que voltar depois, talvez, na sua mente. Enfim, ou ver o coisa de. Escreva quais foram os primeiros pensamentos que surgiram na sua mente quando eu falei as cartas que saíram. Você estava ouvindo a história toda, e que é isso, que é aquilo, e saio, não saio, e aí saíram as cartas. Estão saindo as cartas, você já estava pensando em alguma coisa. Isso é a sua intuição que está ativando. A gente, pessoal, a gente está colocando cartas na mesa, a gente tem uma pessoa parada na nossa frente fazendo perguntas. A gente está colocando as cartas. Às vezes eu coloco cartas voltadas para baixo e vou virando e vou conversando com a pessoa. Você vira a carta, mesmo que você já coloque a carta voltada para cima, vem uma coisa na sua mente. Você precisa prestar atenção nisso e acreditar nisso, confiar nisso. Então, primeira coisa, eu quero que você escreva quais foram os principais pensamentos. O que é que você pensou quando apareceu o 10 de espadas, quando apareceu a carta do Rei de Ouros, quando apareceu o 6 de paus. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte do exercício. E depois, a parte 2 é a seguinte.
Eu quero que você responda a essa questão. Imagina que tem uma pessoa perguntando para você. É outra história, porque a sua história não é a minha história. Mas eu quero que você responda a esta questão. Que você pegue o seu baralho de tarô, ok? Que você baralhe as suas cartas, que você tire 3 cartas, ok? Olhe para as cartas, vai pegando os pensamentos que vão surgindo, pensando nessa questão, ok? E escreva a sua resposta. Escreva, não é para ficar com essa coisa na sua cabeça, não. Escreva, isso te traz um crescimento que você não imagina. Escreva a sua resposta e o porquê de você estar dando essa resposta. Tudo bem? Então você vai pegar, vai baralhar suas cartas, vai tirar 3 cartas e vai responder essa questão aqui. Imagina que essa pessoa ela não está conversando comigo, ela está conversando com você. Você vai tirar outras cartas, provavelmente não vão ter nada a ver com essas cartas aqui, e você vai responder a esta questão, ou estas questões que ela colocou, né? Porque uma questão estava ligada à outra, e você vai escrever o porquê. Olha, nessas cartas que saíram, eu acho que a resposta que eu daria para essa pessoa era XYZ. Por quê? Porque blá, 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 blá. Você não precisa, numa leitura de tarô, você não precisa dizer um porquê para a pessoa, só se fizer sentido. Tudo bem? Esse é o exercício que eu quero passar para vocês hoje. E assim, pessoal, vou ficar por aqui. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com quem também queira trabalhar e viver de tarô. Deixa aqui os seus comentários aqui abaixo do vídeo, siga o meu Instagram, Viver de Tarô Oficial, e não perca os próximos conteúdos, porque eu não vou descansar até você viver de tarô. Um abraço e até a próxima.